Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lauren Juliet, sou advogada contratualista e hoje eu quero conversar com vocês sobre os primeiros passos para o jovem advogado, para a jovem advocacia. Bora lá! Mas antes de começarmos, já curta esse vídeo, compartilha e ao final comenta para eu saber o que vocês estão achando, beleza? Quando nós falamos do início da advocacia, a verdade é que quando saímos da faculdade, a faculdade não nos ensina a trilhar o rumo da advocacia. Isso porque a faculdade ela é de direito, ou seja, ela ensina os alunos somente a matéria de direito em si, tanto que nós podemos nos formar, nos tornarmos bacharéis e prestar concurso público ou ainda um outro serviço relacionado que não seja necessariamente advogar. Entretanto, nós que escolhemos advogar, nós ficamos naquele impasse. O que fazer? Por onde começar? Poxa, será que isso está certo, está errado? Quanto cobrar? Qual é o meu cliente? Será que eu abro o escritório? Se eu não abro? A verdade é que a gente sai da faculdade, pega a nossa carteirinha da OAB na mão e estamos totalmente perdidos. Muitas vezes, a maioria de nós não tem um mentor, não tem com quem pedir ajuda, não sabe realmente quais são os primeiros passos. Eu já passei por tudo isso. Por isso que hoje eu estou aqui, que eu quero compartilhar com vocês quais foram os meus primeiros passos, erros, acertos que me levaram a chegar onde estou hoje e que me ajudaram muito mesmo. Eu quero compartilhar com vocês justamente para que consiga aí não precisar passar por tantas pedras no caminho, pular essas pedras. Primeiro passo de todos é entender a sua necessidade atual. Quando nós saímos da faculdade, alguns de nós já têm família, outros ainda não, estão construindo somente a carreira, focando na carreira, ainda não tem filhos, ou ainda também não é casado, casada e assim por diante. Nesse momento, nós precisamos colocar realmente no papel quais são nossas necessidades. Então, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu já era casada. Então, eu não teria como simplesmente ficar esperando a advocacia me dar dinheiro. Eu teria que correr atrás, certo? Entretanto, eu já tive experiência na advocacia por meio dos estágios durante toda a faculdade. Então, naquela época, eu me sentia segura em abrir meu próprio escritório. Só que aí vamos lá. Muitos de nós ainda não têm essa segurança para o próprio escritório. Não sabem ainda como captar cliente, não sabem fechar contratos, não sabem precificar. Nesse momento, nós temos que pensar o seguinte: será que vale a pena eu abrir o meu próprio escritório? Ou, nesse primeiro momento, por eu não ter experiência, por eu ainda não ter um caixa bom para me manter por alguns meses, eu preciso de uma estabilidade, então eu vou precisar de um emprego, ou então me associar como advogada em algum escritório. Nós precisamos pensar se nós buscamos nesse primeiro momento uma estabilidade ou se nós podemos correr riscos com a autonomia. Isso porque, ainda que muitos tenham a ideia de que é só abrir uma advocacia, abrir as portas que os clientes já vão chover, pelo contrário, a advocacia, para começar realmente de trazer bons frutos, pode vir a demorar. E em especial para quem quer trabalhar com processos judiciais. Por isso, nós precisamos ter nesse momento de forma muito clara na nossa mente quais são nossas necessidades. Nada impede, ainda que você precise de um dinheiro para sobreviver mensalmente, ainda que o mínimo, nada impede que você se arrisque de forma autônoma igual eu fiz. Só que aí, nesse momento, é importante que você já trace estratégias e já tenha a ciência de que não vai chover rios de dinheiro logo nos primeiros meses, mas que você traçando estratégias, seguindo, você vai conseguindo captar clientes, fidelizá-los e fazer sim gerar lucro ao seu escritório. Mas entendam, quem não teve experiência e não se sente seguro para no primeiro momento ter o seu próprio escritório, não entende de questão financeira ou administrativa do escritório, gestão, processos, prazos, pessoas, é interessante que procure, então, um escritório para que consiga ter essa experiência perto de pessoas que já estão há mais anos nessa carreira. É fundamental que nós tenhamos acesso a essas pessoas com mais experiência na carreira para que consigamos entender o dia a dia da nossa prática da advocacia e, mais do que isso, para que possamos entender quais são os erros que nós precisaremos evitar.
Uma vez que nós estamos lado a lado com pessoas que já estão na carreira há muito mais tempo, com certeza nós conseguimos cortar certo caminho, porque entenderemos os benefícios, os erros, os acertos e assim por diante da profissão. Por isso, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é que você entenda a sua necessidade atual. Se você tem uma capacidade financeira e estrutural para abrir o seu próprio escritório, se você pode correr um certo risco de, por exemplo, não faturar nada no primeiro mês, mas quem sabe faturar muito no segundo, ou também não, e talvez no terceiro, você precisa entender desse risco. Ou se você precisa, então, de um emprego ou buscar ser associado ou associada em um escritório. Isso, quem deve definir é você, por meio da análise da sua vida, da sua estrutura profissional, pessoal, de família e assim por diante. Segundo passo é encarar a sua advocacia, ainda que você não tenha um escritório físico. Atue somente de forma autônoma, em casa, atue ali com uma certa informalidade. Ainda assim, é importante que você encare a sua advocacia como uma empresa. Eu sei que na faculdade não nos ensinam a respeito e, em especial, eu já vi muitos falarem que a advocacia não é uma empresa. Essa fala equivocada acontece porque o nosso código de ética, ele proíbe a comercialização dos nossos serviços. Entretanto, quando eu falo para vocês encarar a advocacia como uma empresa, não quer dizer que você deva violar o nosso código de ética. Pelo contrário, encarar a advocacia como empresa é entender sobre a sua administração, sobre a sua gestão, que é diferente da comercialização que é vedada pelo Código de Ética. Nós precisamos entender que a estrutura da nossa advocacia, ainda que seja pequena, ainda que seja mais reduzida, ainda que seja somente um de nós, ainda assim, ela precisa ser encarada como uma empresa para que você consiga separar os gastos pessoais dos gastos da empresa, para que você consiga entender o que realmente a advocacia está faturando, o quanto você está conseguindo tirar de prolabore, quais são os custos fixos, variáveis, o quanto você precisa faturar por mês para conseguir cobrir suas despesas e ainda gerar um prolabore suficiente para a sua subsistência. O quanto você precisa de pessoas ou de softwares ou de alguma tecnologia para facilitar o seu serviço. Muitas vezes nós saímos contratando softwares ou até mesmo pessoas porque acha que precisa, mas no final do mês a conta não fecha e você percebe que a realidade é outra, que você não precisaria naquele primeiro momento ou que você não teria caixa para suportar por muito tempo. Então a advocacia, ela precisa ser encarada como uma empresa, para que você entenda de gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de prazos, para que você consiga realmente administrá-la em seu faturamento, resultados positivos, resultados negativos, impostos, tributos a serem recolhidos. A partir do momento que você vai ampliando o seu escritório, a sua estrutura, o seu pessoal, a sua necessidade realmente de ter mais pessoas e mais tecnologia envolvida, você consegue entender o quanto isso realmente se sustenta. Então entendam, ainda que eu, Lauren, queira abrir uma advocacia que só eu esteja trabalhando, ainda assim eu preciso de uma formalidade. Preciso uma constituição de CNPJ, porque não vale a pena receber tudo por CPF. O imposto, ele é altíssimo para a pessoa física, sendo que a pessoa jurídica tem diversos benefícios. Vale a pena ainda para ter maiores facilidades frente ao governo ou outros benefícios inerentes ao município, ao estado, enfim. Abrir uma conta específica para a sua PJ, ter realmente, ainda que seja só por Excel, uma planilha de controle, uma atividade dos custos, a execução dos seus processos, dos seus prazos, dos seus clientes. Vejam que tudo isso, ainda que não tenhamos uma estrutura tecnológica, é necessário. Não precisa de muito para começar, mas é necessário que desde o seu início você encare a advocacia como algo formal, uma profissão que necessita de gestão, controle e administração, assim como toda e qualquer empresa. Terceiro passo é não abrir sociedade
com amigos, simplesmente porque vocês se formaram juntos e vamos abrir uma sociedade. Quando nós saímos da faculdade, lembrando lá do primeiro passo, nós pensamos o seguinte: poxa, sozinho talvez eu não consiga, mas se eu abrir com um amigo, um escritório próprio, vai dar certo. Só que vamos lá. Quando nós falamos em sociedade, nós falamos em pessoas que se unem com um propósito em específico. Qual é? Para lucrar junto, para gerar a atividade da advocacia, receber seu prolabore, atender clientes e viver dessa advocacia, certo? Só que nesse momento nós precisamos entender se esses sócios realmente conseguirão trabalhar juntos e qual será a estrutura dessa sociedade. Muitas vezes os amigos que simplesmente se juntam para ver no que vai dar acabam tendo ali certo descontrole, acabam tendo inclusive uma inimizade criada porque não conseguem ter um diálogo durante essa sociedade. Por isso, quando você for escolher entre ser autônomo, abrir uma sociedade unipessoal ou ainda abrir uma sociedade com um amigo ou um terceiro, sempre tenha o cuidado em entender que essa sociedade ela precisa ser planejada. Vocês precisam entender o que cada um busca com a profissão, entender se os valores, princípios, objetivos estão alinhados. E muito importante ainda, que vocês tenham a formalidade da sociedade, ou seja, a constituição do CNPJ, o contrato social e qualquer outro documento societário para reger a estrutura, os processos desse escritório entre vocês, porque se eventualmente der qualquer problema, vocês terão documentos seguros para ajudar na resolução de conflitos. Uma questão que eu falo sempre é que abrir sociedade simplesmente por amizade não vale a pena. Sempre que você for buscar sócios, busque sócios que agreguem, que tragam algo que você não tem. E aí, nesse momento, sim, vocês conseguirão trabalhar como uma equipe da qual cada um tem a sua especialidade, cada um tem o seu a mais para aquela sociedade. Desse modo, vocês vão ter menos conflitos e vão ter muito mais benefícios em conjunto. O quarto passo é entender o mercado de trabalho. Ou seja, se você quer ser empregado, você precisa entender o que o mercado de trabalho está te oferecendo e se você é qualificado ou não para aquelas funções. Vejam só, hoje nós temos as mais variadas possibilidades de remuneração e de emprego na área da advocacia, algumas melhores e outras nem tanto. Só que aqui cabe nós entendermos qual é a nossa experiência, qual é o nosso know-how, qual é a nossa capacidade, o que a gente realmente precisa para esse momento. Muitas vezes, quando os profissionais não têm qualquer experiência, eles podem buscar, nesse primeiro momento, começar mais abaixo para ir galgando o espaço. Só que aí nós precisamos entender se realmente aquela empresa, aquela advocacia tem espaço para crescimento, se vai te possibilitar isso. E se essa vaga de emprego existe na minha região, ou se eu vou precisar me deslocar, me mudar, sair de onde eu estou para conseguir alcançá-la. Hoje, depois da pandemia, nós temos um boom de vagas de emprego de forma remota, então também é uma possibilidade a se pensar. Por outro lado, nós podemos ter ali aquele advogado que, assim como eu, não quis procurar emprego, quis abrir o seu próprio escritório. Nesse momento, é você por você mesmo. Você precisa entender o mercado que está inserido. Não adianta morar numa cidade pequena e querer oferecer serviços que não vão ter demanda nessa cidade pequena. Assim como não adianta morar numa cidade grande e não entender onde se encontram os seus clientes. Aqui a gente precisa entender o seguinte: eu quero atuar com direito previdenciário, ok. Só que na minha região tem essa demanda? Tem os clientes que eu quero acessar? Ah não, Lore, mas eu quero atuar com direito empresarial, ok. Na minha cidade, será que realmente as pessoas daqui da minha cidade têm essa demanda? Tem essa necessidade? Procuram advogados para isso? Será que eu preciso me mudar, sair da minha região, buscar uma outra forma de acessar os clientes? De nada adianta você estar numa cidade pequena que não tenha a demanda empresarial, por exemplo, e querer ser um advogado de empresas.
você está no lugar errado, você precisa sair daquela cidade ou tentar uma outra área ou ainda tentar de uma forma digital. De todo modo, você precisa encarar a realidade à sua volta e traçar estratégias para que realmente consiga atender os clientes que busca. Por isso, não adianta simplesmente falar agora eu sou advogado e vou trabalhar com essa área. Você precisa sair de casa, olhar à sua volta, conversar com outras pessoas, entender o núcleo social que você se encontra, quem está à sua volta, seus amigos, familiares, o que eles mais demandam, o que eles mais buscam. Se na sua região você não encontra a demanda que você quer atuar, será que não dá para começar com alguma outra área que você tenha familiaridade, ir ganhando experiência e depois ir, quem sabe, mudar de cidade ou ir para o digital, buscar esses clientes no digital por meio de estratégias da tecnologia ou ainda, simplesmente, desde o início, se mudar de cidade. Percebam que nós precisamos entender isso porque muitas vezes na nossa cidade até tem a demanda que a gente quer atender, mas é difícil acessar aquele núcleo social onde o seu cliente se encontra. Ou vai ser mais difícil você chegar nele de qualquer forma porque você não tem ainda estrutura suficiente para atendê-lo. Nesse momento é onde a gente precisa pensar. Comece pequeno e vai aos poucos galgando espaço na carreira, ou mude de uma vez por todas, vá atrás de pessoas que você consiga socializar, consiga se inserir nesse mercado e então acessar os clientes e as demandas que tanto busca. Esses foram só os primeiros passos, os primeiríssimos passos, porque se a gente for passo a passo, ainda tem muito a que se andar. Mas se você colocar realmente na ponta da caneta tudo isso que a gente já conversou, eu tenho certeza que vai clarear a informação para vocês, clarear as ideias para vocês e vocês terão ali já como ter os primeiros passos de forma mais segura, beleza? Me conta aqui nos comentários se essas dicas te ajudaram e me conta ainda outra dica que você já passou, algum sofrimento, alguma dor sua nesse início da advocacia que eu tô aqui para conversar com vocês. Até a próxima!